Shabbat Shalom a todos os nossos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. Vocês que já se encontram. Se encontram conectados, se encontram aí assistindo a gente. Quero convidar os amados para fazermos uma oração. E em seguida a gente vai dar início ao nosso estudo. Amém, amados? Bendito Pai, em nome do Teu Filho nosso, Mashiach Yeshua, te agradecemos por essa oportunidade, te agradeço por cada um dos irmãos e irmãs que estão assistindo, participando desse momento, desse estudo, e aqueles que futuramente poderão assistir, Pai. Dai-nos a direção por meio do Teu Espírito, vem falar aos nossos corações, nos dá um entendimento da Tua santa e gloriosa palavra. Pois o Senhor é que abre os nossos olhos e nos faz entender os Teus mistérios, aquilo que o Senhor quer de nós que viemos fazer. Dá-nos o pleno conhecimento. Nós pedimos, Pai, humildemente, em nome de Yeshua, Teu Filho. Amém. Meus irmãos e irmãs, é com alegria que nós nos encontramos aqui nesta noite, essa noite abençoada de sábado. Shabbat Shalom mais uma vez a todos vocês. E nós vamos estar estudando, meditando um pouco a respeito da lei do Senhor, da Torá, como os irmãos estão vendo aí o título. Muito se fala hoje em dia a respeito da inutilidade da lei, da inutilidade da Torá. E muitos rechaçam como se nós não precisássemos mais, como se ela tivesse sido abolida pelo nosso Mashiach Yeshua, por Jesus, como se ela fosse ultrapassada. Eu, particularmente, e muitas outras pessoas não acreditam que seja assim, porque a lei, que em hebraico significa também instrução, ensinamento, mandamento, em hebraico é mitzvot, ela é de suma importância para a nossa vida. E nós não vamos encontrar textos que reforçam a inutilidade da lei, da Torá. E nós vamos estar vendo alguns versículos que são centenas de versículos nas Escrituras que falam a respeito da lei de Deus. Que a lei de Deus nada mais é que a vontade de Deus para com as nossas vidas. A vontade de Deus para que o homem volte a viver em comunhão com Deus. Desde que o homem era perfeito, já existia a lei. E nós vamos estar vendo os versículos e a importância da lei e desde quando ela existe, de quando a Torá existe. Alguns alegam que ela veio a existir a partir de Moisés, mas isso não se sustenta. Não se sustenta. Nós vamos ver nas Escrituras. Porque a Bíblia Sagrada, ela mesma se interpreta. Ela mesma se responde, mesmo se respalda, porque é a soberana palavra de Deus. Agora, quando alguém não acredita, não crê, aí fica difícil, né, amados? Fica difícil. A pessoa já parte de um pressuposto
que aquilo não é real, não é verdade, e não consegue entender. Mas quando nós recuamos e saímos da caixa da religião, e abrimos o nosso coração para entender realmente, nós vamos ver que aquilo que Yeshua falou, Jesus falou, que não veio revogar a lei, mas cumpri-la, torná-la plena, isso é verdade. Como ele disse que até que o céu e a terra passem, nem um tio, né, ou um traço, nem um yud ou um kotes em hebraico se omitirá da lei, será tirado da lei até que tudo se cumpra. Sem que tudo se cumpra, nós vamos estar lendo e vendo, né? E aqui vamos estar explanando na medida que o Eterno colocar no nosso coração. Espero que os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, né, venham ser edificados. A nossa intenção, nosso propósito é que por meio do conhecimento das Escrituras, nós venhamos cada dia a nos tornar mais santos, mais obedientes ao Senhor. Vamos estar lendo aqui o texto em Gênesis Bereshit, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 26 ao 28. Diz assim o texto: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e Deus disse, o Eterno disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Nós vemos nesses textos, principalmente no texto de número 28, a ordem de Deus para o ser humano, para Adão e Havá, para Adão e Eva. O domínio da terra, do mundo, né? Deus entregou, o Eterno entregou na mão do ser humano para dominar sobre as criaturas. Novamente é repetido no capítulo 2, a partir do verso 15, novamente a criação do homem. O que Deus fez com o homem na realidade não foi a criação. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, esse texto aqui, no verso 17 de Gênesis capítulo 2, é a prova clara e real da existência da lei de Deus. Claro, a lei de Deus se aplica não somente ao homem, mas a todo o universo. Em todo o universo e no planeta que nós vivemos, tudo isso vive debaixo das leis de Deus. As leis
sobrenaturais de Deus. E existem também as leis naturais. Mas esse texto aqui se aplica especificamente, como os irmãos sabem disso, ao ser humano. Esse é um mandamento proibitivo. Deus deu outros mandamentos, como o de cuidar do jardim, lavrar o jardim e cuidar, dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, sobre os animais. Esses também são mandamentos, mas são mandamentos positivos. E mandamentos proibitivos, negativos, proibitivos, só esse com respeito à árvore da vida. E por que a gente sabe que já existia a Torá? Os sábios israelenses, os sábios judeus, eles afirmam que foi uma das primeiras coisas que foram criadas por Deus, foi a Torá, as suas leis. E eu creio, porque todo o universo subsiste, existe, subsiste, passou a existir e subsiste, existe até hoje, justamente por causa das leis. Em todas as culturas humanas, em todas as nações, tribos, existem as suas leis. Sem lei, não há como uma nação, uma tribo, se desenvolver, subsistir. Vamos se autodestruir. Tem que haver limites, regras, para que um respeite ao outro e possam conviver em comunidade. Deus, na sua criação, com a sua sabedoria e grandeza, estabeleceu leis para que tudo funcione em plena harmonia e que cada elemento no universo, seja ele espiritual, material, mineral, qual seja, enfim, todos venham juntos glorificar o nome de Deus, do Criador. E João deixa bem claro que a transgressão, o pecado é que é a transgressão da lei. Aonde há pecado, há transgressão. A lei, o mandamento, ele existe para impor limites, para que eu e você, o ser humano, possa respeitar o direito alheio e os direitos de Deus como Senhor, como Deus sobre nossas vidas. E a maneira de Deus nos transmitir nos nossos dias através das Escrituras Sagradas. Desde o Monte Sinai, quando o Eterno entrega a Moisés, ali começando com os 10 mandamentos, e consecutivamente ele vai entregando os demais mandamentos ao decorrer da jornada no deserto, para que Israel se tornasse cada vez uma nação forte e poderosa, porque Deus a escolheu. Como povo de Deus, eu e você, nós que nos chamamos pelo nome do Senhor, não devemos jamais desprezar a lei e cairmos na fábula que é amplamente divulgada, que Jesus, Yeshua, cumpriu toda a lei. Justamente, ele cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei como homem, como enviado de Deus, como escolhido de Deus, como Salvador. Mas esse ato maravilhoso e glorioso do nosso Mashiach Yeshua, do nosso Jesus Cristo, não isenta a mim e a você de cumprirmos também as leis, os mandamentos de Deus. Claro, nós não somos, como não somos judeus, porque muitos alegam que a Torá ou a lei só é para os judeus. Negativo. É para o povo de Deus. E se você se considera povo de Deus,
uma mulher de Deus, um homem de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, isso se aplica a você, isso se aplica a mim, isso se aplica a nós, as Escrituras, a Torá se aplica a nós, porque nós nos chamamos povo de Deus. Agora, se você é crente, crê em Deus, mas não se sente povo de Deus, parte da família de Deus, enxertado em Israel por meio da fé no Mashiach Yeshua, em Jesus, você não tem a obrigação nem o dever de guardar os mandamentos do Senhor. Todavia, não são todos os mandamentos que se aplicam a nós, a mim e a você. Por quê? Porque existiam mandamentos que eram específicos para sacerdotes, para os levitas, para os soldados, né? Então, para os reis. Dos 613 mandamentos que existem na Torá, você vê que é um conjunto de mandamentos, de mitzvot, que o povo de Deus cumpria, mas nem todos se aplicavam ao cidadão comum, ao servo de Deus comum. Existiam mandamentos que só são para os reis, para os sacerdotes, para os levitas. Há mandamentos que só mulheres podem cumprir, mandamentos que só homem pode cumprir. Então, criaram, né, uma falácia na realidade, colocando a lei de Deus, os mandamentos, como coisa ruim, usando até o termo maldição. Mas não, amados, os mandamentos de Deus são bênção para aqueles que amam ao Senhor e desejam obedecê-lo. Aqui está esse texto no verso 17. Naquela época, quando Adão se encontrava ali mais Eva no jardim do Éden, o único mandamento era não comer da árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, para não morrer. E aí, quando eles comeram, eles desobedeceram a Deus, cometeram pecado. E o que o pecado faz? O profeta Isaías deixa bem claro, o Eterno falando por meio do profeta, que o pecado faz divisão. Eis que meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a minha mão encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados faz divisão de vós e de vosso Deus, a fim de que ele não ouça as vossas orações. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles naturalmente se afastaram de Deus, se esconderam de Deus. E isso é o que acontece muitas vezes até dentro das comunidades, dentro das querriladas, congregações, pessoas que estão se escondendo da presença de Deus. Isso é a prova da separação. Da separação. Quando nós quebramos os mandamentos, nós nos separamos de Deus. Mesmo muitas vezes que a gente está congregando, a gente vai à igreja, a pessoa vai à igreja, mas está separada de Deus, enquanto não houver um conserto, uma reconciliação. Então a Torá existe antes do jardim do Éden. E a primeira vez que ela foi aplicada foi para Adão. Aconteceu ali a entrega do mandamento e também a sentença da transgressão. A expulsão, eles foram expulsos do jardim do Éden, como os nossos irmãos bem sabem.
a nossa preocupação como servos de Deus, como povo de Deus, que temos um vasto testemunho, né, da consequência do que é viver em desobediência a Deus, devemos nos preocupar. Não só apenas estarmos presos a Brit Hadashah, ao Novo Testamento. Temos grandes ensinamentos, grandes homens ali usados pelo Senhor, como Kefa, Pedro, Jacó, Tiago, Yohanan, João, Matetiarro, Lucas, as cartas do Rav Shaul, do Rabino Shaul, apóstolo Paulo, todas, Judas, enfim, Apocalipse, todos esses 7 livros da Brit Hadashah, que é chamado Novo Testamento, são de grande valia. Mas todo o contexto do Novo Testamento, todos esses 27 livros, eles foram escritos com base na Torá, com base na lei e nos profetas. E muitas vezes as pessoas pensam e são ensinadas como se Yeshua, Jesus, fosse um cristão ou um evangélico. Não. Yeshua era judeu, praticante do judaísmo. Kefa, Pedro, era judeu. Todos os 12 apóstolos eram judeus, praticantes de Torá, que guardavam os sábados, que comiam alimentos aprovados, que obedeciam às leis das kashirotes, que é os alimentos permitidos por Deus, descrito lá na Torá. Então, esses homens, eles não eram evangélicos, eles não eram cristãos católicos, não, judeus, a maioria, né? Porque não 90, quase 100% daqueles que receberam Yeshua, receberam o batismo ali em Shavuot, na festa de Shavuot, que foi traduzido como festa de Pentecostes, onde Pedro fez aquele grande discurso, que foram quase 3.000 almas batizadas, todos eram judeus, tementes a Deus, que guardavam a Torá, a chamada Torá de Moisés. Que de Moisés não tem nada, a Torá é do Senhor, é do Eterno. Moisés que a transmitiu para o povo, que a ensinou durante os 40 anos, quando ele estava levando o povo em direção à terra prometida. Mas a lei nunca foi de Moisés. Agora é um costume, tanto dos rabinos como nosso, de falarmos a lei de Moisés, a Torá de Moisés, mas a lei, que é a Torá, é do Eterno. Foi ele que deu a Moisés lá no Monte Sinai. Isso está bem claro nas Escrituras. Então, todos esses homens eram judeus que guardavam a Torá, que guardavam os sábados, e que viveram num contexto histórico onde o templo ainda existia, onde se fazia sacrifício, e Yeshua, ele foi um judeu praticante. E nós vamos ver isso nos próximos estudos, quando nós formos ver a Torá, a lei do Senhor, no Novo Testamento. Vamos ver nas cartas de Paulo, em nome do Mashiach Yeshua. Bem, a Torá existe desde o princípio. Antes da fundação do mundo, ela já existia, porque a Torá é a lei
celestial, ela não é a lei terrena, a lei celestial que foi implantada na terra. Inclusive, é o modelo, a cópia das leis celestes que o Eterno trouxe para implantar na terra. Afinal, o propósito de Deus é vir morar com o homem, como ele demonstra com Adão, na virada de todo dia. Ele vinha falar com Adão lá no Jardim do Éden. Em Gênesis, a gente vê o Eterno passeando no jardim pela virada do dia. A intenção de Deus sempre foi conviver conosco, um ser humano. Quando Deus liberta Israel do Egito e leva-os ao deserto, ele manda Moisés, Moshe, a construir um tabernáculo. Da mesma maneira, o Eterno diz, tem cuidado para fazer da mesma maneira que fez, conforme tudo o que foi te mostrado no monte. Quando ele esteve no monte durante os 40 dias e 40 noites, além dele receber os mandamentos do Eterno, ele recebeu toda a arquitetura, todo o projeto do templo, do Mishkan, do tabernáculo, não só a construção do tabernáculo em si, mas de todos os utensílios sagrados para o serviço do Senhor, ao serviço do Eterno. E o Eterno disse que estaria no meio dele, no meio de Israel, e habitar no meio do povo. Essa é a vontade de Deus. Quando a gente chega lá em Apocalipse, o anjo fala para João, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Então, a vontade de Deus desde o princípio foi descer do céu e vir habitar com o homem. Mas para que ele venha e habite conosco, sem nos destruir por causa da sua santidade, da sua glória, da sua justiça, nós que desejamos conviver, habitar, morar com Deus, venhamos aplicar na nossa vida os mandamentos de Deus que nos santifica, que nos transforma. Uma vez aplicando os mandamentos de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, nós vamos viver uma vida kadosh, uma vida santa, e assim sendo aptos para vivermos na presença de Deus. Qual a finalidade da Torá? Qual a finalidade dos mandamentos? Nós sabemos que a finalidade dos mandamentos, que são vários, é nos impedir, quando nós estamos, no caso de Adão, era de impedi-lo, ele obedecendo isso ia impedi-lo de se separar de Deus. Nós hoje, que já nascemos afastados de Deus, por causa da família, do modo que fomos criados, longe de Deus, os mandamentos já são aplicados de forma diferente. Nós temos que guardar os mandamentos para nos aproximar de Deus. Porque nós já estamos separados de Deus. Viemos de lares, de famílias que não guardavam os mandamentos, que não temiam ao Senhor, e diferente do nosso pai Adão, mas Eva, eles eram santos e se tornaram pecadores por desobedecer os mandamentos. Nós éramos pecadores e nos santificamos na medida que nós guardamos os mandamentos. Diferente de que muito pensa, que é só levantar a mão e dizer eu aceitei Jesus, estou santo. Negativo. Santidade é um processo. Quando nós aceitamos a Yeshua, reconhecemos Yeshua como Salvador, como Mashiach prometido a Israel, e nos arrependemos dos nossos pecados, a nossa dívida com Deus é paga por causa do sacrifício de Yeshua. Mas o processo de santidade
de libertação vai acontecer na nossa vida na medida que nós passamos a aplicar os mandamentos na nossa vida, como está escrito, bem conhecido lá em Shemot, Êxodo, do capítulo 20. Vem todos aqueles mandamentos: não terás outro Deus, outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Vem a não tomar o nome do Senhor, não tomar o nome do Senhor em vão. Vamos ver aqui no texto das Escrituras, que eu não coloquei aqui nos slides. O verso 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem na figura alguma do que há no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvará diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O que nós entendemos? Que quando nós não guardamos os mandamentos do Senhor, conhecemos e não guardamos, como diz o mandamento aqui, nós somos considerados por Deus como pessoas que o odeiam. Por quê? Porque só há um meio, amados, de nós guardarmos os mandamentos do Senhor. O nosso relacionamento com Deus, por meio do Mashiach Yeshua, só vai ser sólido, verdadeiro, se for um relacionamento baseado no amor. Não pode ser baseado no interesse, buscando aquilo que Deus pode oferecer, as bênçãos, e nem no medo, mas puramente no amor. Mas eu uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Porque é o Eterno falando ao seu povo. Raimundo diz: não, isso era para Israel. Nós não somos israelitas, nós não somos judeus. Nós não somos judeus segundo a carne. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que dos dois povos, que é gentios e judeus, o Eterno fez um por meio do sacrifício de Yeshua. Então, diante de Deus, só existe dois povos, dois, aqueles que não acreditam em Deus e os judeus, os que creem em Deus. E quando nós cremos no Eterno, em Deus, por meio do Mashiach Yeshua, nós nos tornamos seu povo, não circuncidado na carne, mas no coração. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Eterno faz misericórdia a milhares daqueles que os amam, porque quem ama guarda os seus mandamentos. Queridos, não se deixe enganar, não se deixe enganar. Servir ao Eterno na pessoa de Yeshua, na pessoa de Jesus, é prática, amados. Vamos deixar a teoria, a filosofia de lado. Não funciona, é prática. Prática. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
Porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Lembra do dia do sábado para santificar. Isso é a Escritura, amado. Agora, se a Escritura, se a palavra de Deus, se a Bíblia não é verdade para você, meu irmão, para a senhora, minha irmã, o que é que você está fazendo na igreja? O que é que você está fazendo dentro das congregações? Porque aquilo que o Eterno disse, que era estatuto perpétuo, uma lei permanente, que Yeshua diz, que Jesus disse, que poderia passar o céu e a terra, mas nenhum tio, né, nenhum yud, nenhum kotes, em hebraico é isso, se poderia ser tirado da lei sem que tudo fosse cumprido. Então, até que o céu e a terra passe, tudo tem que se cumprir. E como é que se cumpre? Quando eu e você guardamos os mandamentos. O papel meu e seu, que tem fé em Yeshua, que acredita que ele é o Mashiach e que guarda os testemunhos do Eterno, o nosso papel é cumprir os mandamentos. Esse é o nosso papel. Afinal, a oração do Pai Nosso, a oração linda, maravilhosa, nos ensina o que nós devemos fazer. Uma oração bastante conhecida, mas que nem todos meditam nas palavras maravilhosas que existem ali. Quando Yeshua diz para os seus discípulos orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como é no céu. No céu, o nome de Deus, o nome do Eterno, é santificado por meio da obediência às leis que rege o mundo espiritual, que são as mesmas leis que foram aplicadas, uma adaptação para o ser humano, que veio por meio de Moisés e que foi cumprida, que Yeshua cumpriu na sua vida, fazendo a vontade do Eterno, sendo fiel até a morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo, e nos dando a liberdade por meio do seu sangue derramado, sendo o sacrifício, sendo oferecido em nosso lugar, nos dando o direito de nos tornarmos filhos de Deus, como diz Yohanan João lá no capítulo 1. Então, queridos, todos esses mandamentos são para o nosso bem. Tire da sua cabeça que isso é pesado, que isso é difícil, isso é coisa de Ra-Satã, coisa do inimigo, de Satanás. Eu e você, com a ajuda do Espírito do Eterno, do Ruach Kodesh, nós podemos obedecer os mandamentos que são aplicados a nós. Então, a finalidade da Torá, da lei, é nos santificar. Ela santifica aqueles que querem ser santificados, que querem se aproximar de Deus, que querem ter força para cumprir os mandamentos, aprender a ser santo. Nós só podemos sermos santificados por meio do conhecimento e da prática da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus que estão nas Escrituras Sagradas. Não só apenas na Brit Hadashah, no Novo Testamento, mas em todo o Tanar, começando pela Torá, que é o chamado Pentateuco, os escritos e os profetas. Todos esses livros
falam a respeito dos mandamentos de Deus e também da pessoa do seu ungido, do nosso Mashiach e Yeshua. Então, a finalidade da Torá é nos santificar, os que querem ser santificados, e condenar, porque nela está a bênção e a maldição. Nós sabemos muito bem disso. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 2 ao 6, o Eterno fala assim por meio de Moisés: porque para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, o Eterno. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, e os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliqueis, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Queridos, isso é maravilhoso. O texto aqui do verso 4, isso é uma oração, né, que os israelenses, os que obedecem ao Eterno, citam. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, ele é único. Aí vem aquilo que Yeshua cita para o fariseu, lá, né, no Novo Testamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, como disse Yeshua, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz com relação aos mandamentos, à lei de Deus, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é para estar somente nos nossos lábios, para nós ensinarmos, pregarmos, darmos estudos. Não, queridos. É para nós vivermos no nosso dia a dia. Isso é que faz a diferença. Isso que faz você uma pessoa forte nas lutas, perseverante, uma pessoa próspera, abençoada. É a prática. É essa palavra que é santa, que é maravilhosa, que é bênção no seu coração, nos nossos corações. Verso 7. As ensinarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te será por frontal entre os teus olhos, nas mãos. Isso significa que em todas as nossas ações, naquilo que formos fazer, vamos fazer baseado na palavra de Deus, indo até aonde a palavra do Eterno, os mandamentos, nos permite ir. Na testa, entre os nossos olhos, pensando. A palavra tem que estar na nossa mente, porque se ela estiver na nossa mente, nós vamos agir com sabedoria, com prudência. Louvado seja o nome do Senhor. E não vamos estar, amados, vacilando, sendo inconstantes, crentes, pessoas inseguras.
atribuladas, inconstantes. Jamais, porque a palavra, os mandamentos de Deus serão nosso guia na caminhada, serão as sinalizações na jornada que nos mostrarão os obstáculos e nos guiarão de maneira gloriosa na nossa trajetória. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda agora no capítulo de número 6, ainda no capítulo número 6, do 1 ao 2, antes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisse na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, para sempre, né, amados? Para sempre. Nós temos que nos preocupar e sairmos, né, amados, da vida de teoria, termos a palavra de Deus apenas nos nossos lábios. Deuteronômio, aí no capítulo número 28, do 3 ao 7. Olha só, isso é lindo, amado, esse texto é maravilhoso. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua videira, da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito é o cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que invocado sobre ti o nome do Senhor, e terá temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Maravilha, amado. Todas essas bênçãos, quem não quer ter bênção, amado, né? Hoje existe aí esse oba-oba da prosperidade, culto disso, culto daquilo, culto de libertação, cura disso. Queridos, não há libertação se não há desejo de santificação. Não há prosperidade se não há desejo de santificação. A prosperidade não é o que nós devemos buscar. Ela é o resultado de uma vida de comunhão com Deus. E não há como eu e você, nós termos comunhão com Deus, vivendo em transgressão, quebrando os mandamentos de Deus. Que são, para resumir, a gente usa sempre os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nenhum dos bens do teu próximo, não honrará teu pai e tua mãe, guardar o sábado. Todos esses são os mandamentos do Eterno, são os 10 mais conhecidos, mas pouco praticados. E são, na realidade, os mandamentos, as mitzvot, que faz de você e de mim pessoas santas. A obra de Yeshua
nos torna aceitáveis diante de Deus. Somos justificados, quer dizer, a nossa conta foi paga, né, quando nós cremos que Yeshua, que Jesus é o Salvador, o Mashiach, enviado por Deus para a salvação de Israel e do mundo. Bem, se nós cremos, nos arrependemos dos nossos pecados, os nossos pecados foi perdoado, apagado. Mas para que a nossa vida prossiga em santidade e que venhamos crescer em santidade, se faz necessário guardar os mandamentos, que são instruções, ensinamentos. E você vai ter eles de forma mais detalhada, justamente na Torá, nos 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Nós temos também os textos das Escrituras da Torá, nos escritos, nos profetas, nos Neviim, tudo bem. Temos também na Brit Hadashah no Novo Testamento e devemos, como diz o apóstolo Paulo, não devemos desprezar não vamos desprezar o Novo Testamento, nem o chamado Antigo Testamento, o Taná, negativo. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que toda a escritura, falando a Timóteo, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada. E qual escritura ele estava falando, o apóstolo Paulo? Justamente do Taná, amados. Taná é o chamado Antigo Testamento. Quando o apóstolo Paulo falou isso, escreveu essa carta, não existia Mateus, não existia Marcos, não existia o livro de Lucas, nem de João. Não existia. O apóstolo Paulo foi um homem que viveu imergido na Torá, nos Neviim, nos escritos, no Taná. Ele foi um grande rabino que estudou aos pés de Gamaliel, como a maioria dos irmãos sabe. Então, todo o seu ensinamento, tudo foi baseado na Torá, no Taná, nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para mim e para você que cremos que a Escritura é a palavra de Deus, por que fazermos vista grossa? Por que irmos com a multidão que estão aí dizendo que Yeshua só quer o coração? Não existe isso, amado. Fé é prática. Como diz Jacó, Tiago, nós devemos mostrar a nossa fé por meio daquilo que praticamos. Bendito seja o nome do Senhor, para sempre. Aqui o Senhor vai ordenar que a bênção esteja conosco, que a prosperidade, que nossa família seja abençoada, que tudo vá bem, mas se nós guardarmos os mandamentos, existe uma contrapartida. A graça, na realidade, ela é um presente. Mas a santificação é um processo. Um processo. Você aceitando magia, você recebe, você está salvo. Mas para manter-se salvo, você precisa dos mandamentos do Senhor, dos mandamentos do Eterno. É como você só toma banho porque você está sujo. Mas para você se manter limpo, você não vai tomar banho hoje e vai passar o resto da semana sem tomar banho. Não, você se toma todo dia você toma banho para você estar limpo. Não é verdade? Os mandamentos têm que ser aplicados na nossa vida para nós mantermos a pureza da nossa alma, a pureza do nosso caráter diante do mundo que nos rodeia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar chuva, a tua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor porá
te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor estará e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os cumprir. Então, a promessa de bênção é resultado de uma vida de obediência. E essa obediência, ela só vai acontecer na minha e na sua vida se nós realmente amarmos ao Senhor. Buscarmos ao Senhor porque o amamos e queremos ser gratos a Ele. Louvado seja o seu nome por tudo quanto Ele fez por nós. Texto de Josué no capítulo 1, do verso 6 ao 8. O Eterno falando a Josué após a partida, a morte de Moisés. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja o nome do Eterno. Maravilha, amados. Vocês podem entender a grandiosidade desse texto? Todos nós queremos uma família bem-sucedida, queremos a nossa família abençoada, queremos o nosso trabalho abençoado, queremos sermos prósperos, queremos sermos uma bênção. E tudo isso que o homem deseja, amados, independente dele crer em Deus ou não, quando eu falo homem, vice-versa, tanto homem como mulher, o ser humano, tudo quanto ele deseja é um desejo realmente que foi colocado por Deus nos nossos corações. Só que muitos pegam caminhos indiferentes, caminhos que não são os caminhos do Senhor. E, embora prosperem em partes, mas em outras partes são verdadeiros fracassados, mas o fim é a perdição, a condenação, a separação eterna de Deus. Por isso, Deus, na sua sabedoria e no seu amor, porque os mandamentos não são punição, não, são a maneira de nós nos aproximarmos de Deus. São as regras que foram estabelecidas por Deus para que o ser humano novamente volte ao jardim do Éden. Novamente volte agora por meio da obra de Yeshua, da obra de Jesus. Vamos voltar ao jardim do Éden. Vamos voltar a conviver ao lado do Todo-Poderoso. E sem eles, sem essas regras, esses mandamentos, esses estatutos, jamais eu e você teremos a liberdade para sermos morada do Deus vivo, como disse o apóstolo Paulo. Se você é uma pessoa que não está disposta a aplicar em sua vida os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, que estão aí explícitos nas Escrituras Sagradas, que não precisa ser teólogo, não precisa ser um PhD em teologia para entender qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Que até adolescentes
A partir dos 12 anos de idade, o jovem já é uma pessoa que é responsável, se responsabiliza diante de Deus pelas suas ações. A jovem, na realidade, a mulher. E o homem a partir dos 13 anos. Porque, é claro, a linguagem das Escrituras é uma linguagem simples para que, desde um adolescente, a partir da adolescência, a pessoa passe a ser responsável pelos seus atos. Conhecedor, e não apenas conhecedor, mas praticante daquilo que pode e não pode fazer na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, toda a sua prosperidade que você tanto deseja, que você tanto corre, que você já fez campanhas, já fez votos e continua na mesma. Amado, não vai acontecer enquanto você for um transgressor dos mandamentos, uma transgressora. É tão sério isso, como eu citei lá no profeta Isaías, as nossas orações, as nossas petições não são ouvidas quando nós estamos na prática do pecado. E todo pecado é transgressão da lei, transgressão dos mandamentos de Deus. Josué, ainda no capítulo de número 22, verso 5, tão somente tem cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor, vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardais os seus mandamentos, e vos achegais a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Nós que conhecemos as Escrituras, sabemos que quando Israel voltava-se de todo o coração para Deus, Deus os abençoava e os fazia prosperar. Não é verdade? 23, verso 6. Esforçai-vos, pois, muito para que guardardes as palavras, guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito no livro desta lei de Moisés, para que deles não vos apartem, nem para a direita e nem para a esquerda. Salmos, livro dos Salmos, Salmo 119. Amados, nós estamos mais dando uma corrida, passando nas Escrituras, lendo vários versículos que falam a respeito da lei, dos mandamentos, para o nosso bem. Porque tem gente que não conhece isso, amado. Porque não há uma preocupação no meio das igrejas, principalmente o cristianismo, os evangélicos, de modo geral, os mandamentos, a lei de Moisés, que é chamada lei de Moisés, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E se faz necessário, queridos, que nós tenhamos conhecimento, porque o próprio Mashiach Yeshua diz: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é preciso conhecer as Escrituras e conhecer também o poder de Deus. Salmo 119, verso 47 e 48. Recrear-me-ei em teus mandamentos, que tanto amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é que a igreja precisa ter no coração. Amar os mandamentos de Deus.
não são dos homens, não é de Moisés, foi entregue por Deus, que Yeshua viveu. E quando Yeshua fala no capítulo 11 de Mateus, verso 28 a seguir, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em nome de quem ele estava falando? Quem Yeshua representava na sua obra terrestre? Deus, amados. Deus falava por meio de Yeshua. Era Deus falando na boca de Yeshua. Então, os mandamentos de Deus não são pesados. Sim, para o ímpio, para o perverso, para o transgressor. Mas para mim e você, que estamos congregando, que conhecemos a palavra, que buscamos o eterno, deve ser uma coisa prazerosa. Devemos ter alegria. Devemos desejar guardar os mandamentos do Senhor, como diz aqui o salmista. Como diz o salmista, melhor para mim é a lei da tua boca do que milhares de ouro e de prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dai-me inteligência para entender os teus mandamentos. É isso que nós devemos pedir para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Salmo ainda 119, versos 102 e 105. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. O que não... Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavra de Deus é mandamento, é instrução, é ensinamento. Que eu e você, como servos do Senhor, devemos abraçar com uma alegria em nossas almas. E naquilo que tivermos dificuldade, devemos clamar ao Senhor, porque aquilo que é impossíveis para os homens, como disse Yeshua, é possível para Deus. Salmo 119, verso do 127. Cento e 128, 130, do 127 ao 130. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda a falsa verdade. Maravilhosos são os seus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Bendito seja o nome do Eterno. É isso, amado, que nós precisamos, como povo de Deus, como discípulos do Mashiach Yeshua, na face da terra. O que mais vemos nos nossos dias são pessoas que alegam uma coisa e não vivem na prática. E isso, amado, não nos traz benefício, não há vantagem nisso, porque o Senhor, o Eterno, prova os nossos corações. Sabe tudo, amado.
sobre nossas vidas. Devemos buscar uma vida alicerçada na palavra de Deus, no cumprimento dos seus mandamentos. Daniel, no capítulo de número 9, verso 9 ao 11. Vós, Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te, não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste por meio do teu servo, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra a ti. Pecar contra o Senhor é transgredir os mandamentos. É isso, queridos. Daniel está lamentando, lá no cativeiro na Babilônia, confessando os seus pecados diante de Deus, por causa da transgressão do seu povo, porque desprezou os mandamentos de Deus. Porventura, amados, Deus mudou? Deus ficou idoso? Está cansado? Os seus olhos estão escurecidos? Porque as Escrituras dizem que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ele foi o ontem o mesmo, é hoje e será eternamente o mesmo. Mas as pessoas estão mudando a maneira de servir a Deus, em busca de facilidade, em busca de uma vida apenas de teoria, de palavras. Isso não funciona, amados. Porque nós temos na vida de Yeshua o exemplo de prática, na vida dos discípulos, uma vida de prática dos mandamentos de Deus, da Torá, das leis do Senhor. Como é que nós vamos, como discípulos, vivermos diferente do nosso Senhor? Certo que quando nós chegamos para o eterno, nós chegamos, quando nós cremos, nós éramos uma coisa, mas na medida que nós vamos andando, nós devemos ir nos aperfeiçoando. Cada dia, aplicando na nossa vida diária, mais e mais os mandamentos de Deus. Na medida que passamos a praticar mais e mais os mandamentos de Deus, nós vamos abandonando a maldade, o pecado, mais e mais, e com isso sendo santificados dia após dia. Daniel estava lamentando o estado de cativeiro, as maldições que sobrevieram por causa da transgressão da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor. E nós sabemos que isso é verdade, porque nos nossos dias nós conhecemos tantas pessoas que se dizem servos do Senhor, e são até pessoas de bem, mas que vivem passando por situações muito difíceis. Não estou dizendo aqui que toda dificuldade, amados, é por causa de pecado negativo, mas a grande maioria amados, transgressão aos mandamentos do Senhor. Provérbios, no capítulo de número 28. Ezequiel 22 e 26. Primeiro, os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e profano não fizeram distinção, nem disseram o imundo, nem discerniram o imundo do limpo, e dos meus sábados esconderam os olhos, e assim
sou profanado no meio deles. Isso aqui é forte, amado. Falando a respeito dos sacerdotes, daqueles que ministram a palavra de Deus. É o que acontece nos nossos dias. Não, isso aí foi no tempo de Yeshua. Isso é a lei de Moisés. Isso não se aplica mais a nós. Isso é para os judeus, para o judaísmo. Desde quando, amadas, as escrituras, os mandamentos de Deus são só para Israel? Desde quando? Por diversas palavras, diversas vezes, melhor dizendo, o Eterno fala por meio de Moisés. Isso se aplicará tanto ao natural, quer dizer, o israelita segundo a carne, como o estrangeiro que habita no meio de vós. Será o mesmo mandamento. Quando a Torá foi entregue a Moisés, lá no Monte Sinai, e foi lido para o povo de Israel, não havia só os filhos de Abraão ali não, amados. Pelo menos 70 nações haviam saído do Egito juntamente com Israel. Então a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, não são só para Israel, são para o povo de Deus, de Israel e das demais, de todas as nações da terra, de toda língua, tribo e nação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, o Eterno está aqui falando a respeito dos sacerdotes, dos líderes da época, que não fazia diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o puro, os sábados do Senhor, eles profanavam e escondiam deles os olhos, profanando o dia sagrado do Senhor, que é os dias santos. São os dias que o Eterno estabeleceu eternamente. São eternos. Mas alguns aí são mais poderosos do que Deus, mais poderosos do que Yeshua, estão anulando aquilo que Deus estabeleceu como estatuto perpétuo, como mandamento perpétuo, quer dizer, para sempre. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Está ouvindo, querido? Meu irmão e minha irmã. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, o mandamento, até as suas orações serão abomináveis. Deus não responde a uma pessoa que não ouve. Esse ouvir aqui, amado, não é só ouvir com o ouvido, não. É praticar, é viver a palavra de Deus. Isaías capítulo número 2, verso 2 e 3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Eterno de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Maravilha, amado. Esse texto é um texto profético. Isaías 2, versos 2 e 3, é uma profecia. Muitos hoje se recusam a dizer que aguardar a lei, os mandamentos, porque isso é para judeu, isso não se aplica aos cristãos, aos evangélicos. E por que no reino milenar, quando Yeshua tiver voltado, estabelecido Malhut Hashamai,
o reino dos céus na terra. O profeta, inspirado por Deus, está dizendo que as nações, amado, as nações, não é só Israel não, as nações subirão, dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do eterno de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos em suas veredas. Isso acontecerá, amados. E aonde estarão os que têm medo dos mandamentos? Os que dizem que os mandamentos, a lei de Deus é maldição, não entendem o contexto em que o apóstolo Paulo está ensinando e torcem a palavra e pecam contra o eterno. Pecam contra o eterno por não entenderem, né, amados? Mas as nações subirão, porque de Sião sairá a lei, o mandamento, né? E de Jerusalém a palavra do Senhor, a instrução, o ensinamento do Senhor para todas as nações da terra. Louvado seja o seu nome. E esse dia está se aproximando. Ainda no capítulo 2, verso 4 e 5. Acho que é o verso 4. Estes converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso vai acontecer justamente porque todas as nações da terra estarão sobre o domínio, né, do reino dos céus. Todas as nações serão ensinadas a temer o Senhor e serão santificadas por meio da obediência aos mandamentos do Eterno. Louvado seja o nome dele para sempre. Isaías capítulo 5, verso 24. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Queridos, em nome de Yeshua, em nome do Mashiach Yeshua, não despreze os mandamentos de Deus. Peça graça, peça misericórdia, forças, peça para amar os mandamentos do Eterno, para que as maldições não alcancem você. Pecado é maldição, amado. E pecado é transgressão dos mandamentos de Deus. Está na palavra. Repito, agora se você não acredita nas escrituras, aí é outra coisa. Mas se você acredita que as escrituras de Bereshit, de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, mude o seu conceito com relação aos mandamentos de Deus, com relação à sua vida prática da palavra de Deus. Mais ainda, Jeremias capítulo de número 31. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei em seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A importância da lei. Aqui nós entendemos a obra de Yeshua, porque a lei, né, no passado, antes da obra de Yeshua, ela era externa, mas com a obra de Yeshua, ela passa a ser escrita no coração, na mente. É uma obra espiritual, uma obra interior. Essa é a obra de Yeshua, que nos capacita a vivermos de maneira diferente, porque a obra é de dentro para fora. E nós somos
transformados pela presença do Espírito Santo e temos capacidade, né, de obedecermos à palavra do Senhor. Essa é a aliança que o Eterno fez por meio do Mashiach Yeshua. Miqueias, capítulo de número 4, verso 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Novamente, amados, eu não sei aonde estarão essas pessoas, né, que rechaçam a lei, os mandamentos de Deus, que desprezam os mandamentos de Deus. Não sei aonde elas estarão. Isso é sério. Malaquias capítulo 2, verso 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o caminho, o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. O obreiro, a obreira, né? O pastor, a pastora, a pessoa que lidera uma igreja, uma comunidade de fé, da boca dessa pessoa, né? As pessoas devem buscar a lei, o quê? Os mandamentos, os estatutos do Senhor. É o que diz as Escrituras, né, amado? É o que diz as Escrituras. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Prefiro ficar com a palavra de Deus e deixar de seguir a multidão. A multidão. Bem, amados, estamos chegando ao fim desse breve estudo. Peço aos irmãos que perdoem esse humilde servo de Deus que vos fala. Essa é a minha primeira experiência, né, com transmissão assim ao vivo, online. Mas espero no próximo sábado, se assim o Eterno nos permitir, estarmos aqui novamente com os irmãos a partir das 8 horas. E vamos ver agora a lei no Novo Testamento. Vamos fazer um apanhado, falando os textos, os versículos. Não é teoria, não é aquilo criado da nossa cabeça, né, amado? Mas a palavra, pura e simples, para que cada um de vocês, dos amados irmãos e amadas irmãs, tirem as suas conclusões. Tirem as suas conclusões. Vamos deixar de viver em achismo e guiado pela cabeça dos outros, sem consultar as Escrituras. É o dever seu, meu irmão, sua, minha irmã, o seu dever, o dever de cada um de nós que somos discípulos de Yeshua, que somos servos de Deus, examinar as Escrituras. Não importa quem está ensinando, quem está falando, você tem que ir para as Escrituras para comprovar. Nós não somos dono da verdade. O Eterno, sim, ele é o dono da verdade. E Yeshua diz: erreis por não conhecer as Escrituras. Que Escritura Yeshua está falando? De Gênesis a Malaquias. Era a Escritura que existia no tempo de Yeshua. Então, se você não quer errar, não quer viver uma vida de fracasso, conheça os mandamentos, as Escrituras e o poder de Deus. Sem ter o conhecimento das Escrituras, jamais você vai conhecer
o poder de Deus. Jamais, amados. Vamos fazer uma oração. Agradeço você, meu irmão, minha irmã, pela sua participação. Você que está ouvindo, né, assistindo agora, ao vivo, e você que vai assistir também esse estudo, mais uma leitura, né, amados, que a gente vai deixar, que vai postar no YouTube. Vamos fazer uma oração. Pai, eu te agradeço no nome do Mashiach Yeshua por esse momento. Peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está assistindo esse shiur, esse estudo, esse ensinamento. Que o Senhor abra os olhos do entendimento de cada um de nós, para que cada dia possamos prudentemente, Pai, nos conduzir durante os dias, anos, décadas que nos restam sobre a face da terra. Nós te agradecemos por esse momento tão especial. No nome do Mashiach Yeshua. Amém. Amém. Shabbat Shalom a todos. Fiquem todos na Shalom do nosso Eterno.